Você só consegue vender alguma coisa se você acredita nessa coisa. Eu estou excluindo os charlatões, tá? Onde deve estar a minha preocupação quando o assunto é a adequação da minha mensagem ao receptor? A função da comunicação é gerar conexão em todos os âmbitos que você tem. A oratória ela é muito boa, mas ela não atravessa essa ponte. E essa ponte é fundamental para gerar conexão. Qual é o seu porquê? Eu me pergunto isso diariamente e eu tenho me perguntado cada vez mais. Eu busquei o jornalismo porque eu era tímida. Eu atendi desde a Al Jazeera até a ESPN americana. A gente acabou fechando com a TV Azteca, que é a segunda maior emissora do México e a primeira em esportes. As pessoas podem ter excelentes resultados nas suas carreiras, mesmo que elas não sejam naturalmente extrovertidas e fiquem à vontade com o microfone na mão em cima do palco. Quantas pessoas gastam tempos e tempos falando a mesma coisa? Aquelas pessoas que mandam um podcast no áudio. Maravilhoso, né? Legal. Que desafio, hein? Ufa! Parece aquele tic-tic-tic-tic-tic. Olá, sejam muito bem-vindos ao Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. E você já sabe, aqui nós falamos sobre negócios, liderança e tudo aquilo que nos desenvolve enquanto profissionais, empresários e, acima de tudo, seres humanos. Eu sou Ivan Nogueira e nós estamos aqui para o episódio de número 4 do Expoente Podcast. Que alegria, que maravilha, muito legal. Eu estou animadíssimo para o papo que a gente vai ter aqui agora. Uma pessoa que é referência na sua área, uma pessoa que eu admiro bastante. E eu já estou com o meu caderno aqui, para anotar, para aprender, porque vai ser uma verdadeira aula. Eu já sugiro que você pegue também teu caderno, teu lápis, sua caneta aí, para que você anote tudo que for necessário, porque eu tenho certeza que muito conhecimento, muita experiência vai ser compartilhada aqui nesse bate-papo para te tornar potência. Eu vou ler de modo muito resumido mesmo, um pouco da trajetória dessa pessoa que vai estar com a gente aqui agora nesse bate-papo. Ela é jornalista por formação, ela é apresentadora, ela é mentora de comunicação autêntica para líderes e ela fala bastante sobre isso, a gente vai mergulhar nisso aqui. E ela é CEO do Grupo Identidade, que você vai conhecer ainda mais hoje. Quem está comigo aqui agora para o Expoente Podcast é Letícia de Freitas e Castro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan. Que legal, Letícia. A gente se conheceu não há tanto tempo, mas desde o primeiro contato que eu tive com você, eu já observei e falei, a gente precisa gerar uma conversa sobre esse assunto. Porque uma pessoa que ensina líderes, profissionais em modo geral, a melhorar a sua comunicação é uma coisa que a gente precisa muito. Independentemente se a gente já tem um cargo de alta liderança ou se a gente está buscando isso, se a gente está numa trajetória para chegar lá, né? Com certeza a comunicação é essencial. E obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, por compartilhar suas experiências com a gente aqui hoje. E eu já deixo para você aqui um recado, olha, você já deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui aquilo que mais te marcou, qual experiência compartilhada que mais vai transformar a tua vida a partir de agora, enfim, qual a sua expectativa. Comente aqui que eu quero conhecer um pouco mais de vocês, a gente promete que vai ler tudo, vai responder também. O importante aqui é essa troca, vocês sabem que aqui é a partir da troca. E eu já quero, Filipão, antes de mergulhar nesse assunto aqui maravilhoso, tão importante, eu quero deixar um recado para a nossa audiência aqui do Expoente. Eu quero falar dos nossos parceiros comerciais, a galera que apoia o Expoente, a galera que participa de toda essa produção. E eu preciso que vocês conheçam eles porque vale muito a pena. E já de imediato eu quero falar de um assunto muito importante, que é proteção veicular. Vocês sabem que não dá para a gente ficar marcando bobeira hoje em dia. E ninguém gosta de lidar com imprevistos, mas infelizmente eles acontecem. Então, quando o assunto é proteção veicular, é pactual benefícios que eu indico para você. Rastreabilidade do seu veículo, monitoramento constante, assistência 24 horas, excelente atendimento. Olha, vale a pena. Entre em contato com eles, faça uma simulação online, gratuita, super rápida e avalie, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pactual benefícios, é bom ter. E diga que foi pelo Expoente Podcast, que tem condições ainda melhores para você. O meu segundo recado é da Naturale Estilo de Vida, o seu mundo de suplementos e produtos naturais. Olha, você que utiliza de suplementos, tudo aquilo relacionado aos seus treinos de academia,
corridas, esportes em geral, a Naturale fornece. Mas não só isso, produtos naturais também. Chás medicinais, temperos, fitoterápicos, tudo relacionado a produtos naturais você encontra lá. E acredite, são mais de 1.000 produtos em um único lugar. É impressionante. A Naturale entrega em toda a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro e cobre o preço da concorrência. Entre em contato com eles, diga que foi pelo Expoente Podcast, tem um cupom de desconto para você e você não vai se arrepender. E o meu terceiro e último recado para hoje, Filipão, é da Ótica Econômica de Queimados, do meu amigo Luciano. Olha, se você busca um novo modelo para você, você precisa trocar seus óculos e você não sabe onde encontrar um preço que seja completamente acessível, material de qualidade e ótimo atendimento, lá você vai encontrar. Óculos a preços de fábrica, Ótica Econômica de Queimados, fica aqui minha recomendação para você. Grande abraço. Filipão, é isso. Esses são os recados de hoje para a galera do Expoente Podcast. E agora eu preciso extrair o máximo possível de conhecimento da Letícia, que está com a gente aqui hoje, que prontamente atendeu o nosso convite. Mais uma vez, Letícia, muito obrigado. E eu quero começar essa conversa perguntando para você: o que te formou comunicadora? De onde surgiu isso? Conta para a gente um pouco da tua trajetória e como isso começou a aparecer na sua vida. Tudo bem. Ivan, prazer imenso estar aqui com você, com a audiência do Expoente Podcast. Aliás, parabéns pelo projeto. É uma honra estar aqui como quarta entrevistada desse projeto que tem tudo para ser um sucesso. Obrigado. E a minha trajetória começou, na verdade, eu busquei o jornalismo porque eu era tímida. Eu não era tímida para falar em público, nunca fui tímida para falar em público. Eu sempre fui aquela que, na escola, fazia apresentação dos trabalhos em grupo. Então, para falar para plateias, eu nunca tive problema. Mas, para pedir uma informação, para, resolver coisas do dia a dia, eu sempre fui muito tímida. Então, resolvi ir para o jornalismo. Mas eu não me tornei jornalista de imediato. Eu acabei migrando muito para uma área de executiva, como executiva. Eu fui produtora executiva do Prêmio da Música Brasileira, do Prêmio Craque Brasileirão da CBF. Depois fiquei 9 anos à frente de um centro de eventos, também como executiva. E aí eu voltei para o jornalismo, eu me redescobri no jornalismo 10 anos depois da minha formação. Porque eu comecei a ter a oportunidade de entrevistar grandes personalidades. Por exemplo, a primeira entrevista foi uma entrevista com o Jorge Versilo na casa dele. Eita! E aí, disso, é uma experiência que assim, foi uma conversa transcendental, foi maravilhosa. E me despertou de novo a essência do jornalismo, que eu tinha aprendido na faculdade, que eu tinha vivenciado ali nos meus dias de entrevistas não profissionais, mas entrevistas como estagiária ou como aluna. Me despertou novamente e eu comecei, depois disso, a ter uma série de oportunidades de entrevistar também outras personalidades. E entendi que eu não consigo fazer nada que não seja, que tenha a sua profundidade, que tenha um porquê de existir. Então, não adiantava eu ficar entrevistando ao Léo sem ter um motivo real do que eu queria extrair de cada um deles. E aí nasceu o Identidades de Sucesso, que tinha no início como missão trazer a história dessas grandes personalidades, desmistificando o sucesso. O que é sucesso para quem já alcançou o sucesso aos olhos de todo mundo? O que é sucesso para ele hoje? Depois que você alcança o sucesso, o que fica, né? E aí é uma jornada, o Identidade já está fazendo 5 anos. No ano passado, ele deixou de ser um projeto paralelo, a gente estava conversando aqui, ele foi um projeto paralelo durante muitos anos na minha vida, como o Expoente está vindo na sua. E é muito bom isso, porque te dá um respaldo bacana e te permite cunhar esse projeto da forma como você, conceitualmente, da forma como você deseja. Mas, em 2024, ele deixou de ser... No final de 2023, eu tomei a decisão de que ele deixaria de ser um projeto paralelo para virar um dos negócios do meu grupo de empresas. Então, o Grupo Identidade ele tem 3 unidades de negócios. O ID Branding & Co., que é uma agência de branding para pequenas e médias empresas. Esse, até então, era a principal atividade do grupo. Entrou o Identidade de Sucesso e a gente abriu também, em 2024, uma terceira unidade, que é a parte educacional, que é onde eu dou as mentorias para as lideranças que você mencionou no início. Maravilha! Olha que interessante. Tem muita coisa aqui para a gente mergulhar, hein? Eu estou só anotando, porque, olha só, você comentou que você era executiva de mercado na área de produção de eventos, citou alguns cases aqui que certamente te trouxeram muitas experiências legais, assim. Você consegue compartilhar
alguma experiência específica desse teu período de executiva que exigiu de você muito a habilidade de comunicação, algo que pudesse gerar alguma oportunidade específica ou que te gerou um destaque por conta da tua habilidade de comunicação? Sim, sim. Tem um case muito bacana. Eu já estava nesse centro de eventos e a gente resolveu, como vários outros espaços, fazer uma venda temporária, uma locação temporária para emissoras internacionais fazerem a cobertura da Copa do Mundo. E aí a gente colocou no mercado, eu atendi desde a Al Jazeera até a ESPN americana. E foi muito bacana, porque dá uma amplitude de entendimento sobre o mercado. A gente acabou fechando com a TV Azteca, que é a segunda maior emissora do México, e a primeira em esportes. E foi justamente, isso nasceu também, a gente tinha um heliponto, que era um heliponto, não tinha terminado a construção, então era um espaço em cima de um edifício de 19 andares, um espaço totalmente inutilizado. E dali resultou num projeto milionário, um projeto muito bacana, de uma extensão muito grande. A gente construiu um estúdio temporário ali, um estúdio de 3 andares. Tiveram diversas situações que a gente teve que realmente entrar com questões técnicas mesmo, né, de infraestrutura do edifício, para ver se comportava, se não comportava. Mas, no final, foi uma das maiores, foi uma das negociações mais exitosas. Eu tive que negociar em espanhol, é claro, espanhol e inglês, mas não pelo idioma, mas pela capacidade de lidar com outras culturas também, porque a comunicação passa por isso. Uhum. É muito você se adequar à cultura alheia, você se adequar ao receptor da mensagem. Então, isso foi muito bacana. E fora que essa questão de ter tido, desde eu comento da Al Jazeera até a ESPN, para que a gente tenha noção da extensão, né? Um não fala como o outro, por exemplo, a cultura de um país não é parecida com a cultura do outro. Então, nesse momento, foi um momento decisivo que a comunicação realmente me ajudou muito. Eu não tinha retornado para o jornalismo ainda nessa época, foi 2 anos antes de eu ter migrado novamente, mas ali ficou latente a necessidade de uma liderança e de executivos terem uma comunicação bem desenvolvida para gerar novos negócios, inclusive. Cara, olha só. Você falou uma frase aqui que me pegou muito. A comunicação é se adequar ao receptor da mensagem. Isso gera uma oportunidade de reflexão tão profunda, que a adequação ao receptor da mensagem. Porque nós temos diversos receptores, dependendo da área da nossa vida. Então, se eu me comunico com os meus gestores na empresa, eles têm um perfil de recepção. Mas se eu me comunico com os meus liderados, talvez eu exija de mim uma adequação diferente. E a gente pode falar da minha comunicação com a minha família, da minha comunicação em diferentes áreas. E aí eu me pergunto o seguinte, me parece que uma das grandes dificuldades no momento de estabelecer uma comunicação que seja, enfim, assertiva, efetiva, é entender justamente isso que você falou. A adequação. De onde tem que surgir a adequação? O que eu preciso fazer para me adequar àquele momento? E eu vou te pedir para você compartilhar com a gente as suas principais orientações sobre essa parte de adequação. Por exemplo, o que eu preciso pensar. Onde deve estar a minha preocupação quando o assunto é a adequação da minha mensagem ao receptor? Para que lado que eu tenho que ir? Eu tenho que me preocupar com o quê? Com o perfil da pessoa? Eu tenho que me preocupar com a minha oratória, com a minha eloquência? Eu tenho que me preocupar com a simplicidade da minha fala? O que você orienta, né, para esse tipo de dúvida? Bacana que você pegou a essência da comunicação autêntica. E o que eu prego é muito isso. A oratória ela é muito boa. Ela é muito boa para te ensinar a respirar bem, para te ensinar dicção, para te ensinar postura em palco ou em apresentações públicas. Mas ela não atravessa essa ponte. E essa ponte é fundamental para gerar conexão. E a gente está vivendo um período de transição, principalmente nas lideranças. O líder de ontem, e aí eu digo décadas atrás, era o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso, né? Exatamente. Hoje não é assim. Hoje o líder que optar por manter esse tipo de comunicação, ele não engaja.
ele não consegue fazer, ele não consegue ter resultados com a equipe dele. Normalmente, ele tem muitos ruídos, ele tem uma equipe muito pouco estimulada, que não dá o seu melhor, no mínimo, no máximo, dá o que precisa ser dado, e ela não compra a ideia do negócio. Negócios de sucesso tem uma equipe que compra essa ideia e faz com que todo um mecanismo funcione. Esse líder do manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele é um líder do século passado. Muitas lideranças ainda persistem em ter esse tipo de comunicação, mas elas não prosperam. Elas podem prosperar, até os negócios podem ser consolidados e tudo, mas elas não prosperam como lideranças. A imagem de um líder também mudou muito dos anos para cá. O líder antes era um líder que ele assumia um cargo e, por isso, ele precisava ser respeitado. E hoje não é mais assim. Hoje ele pode ter o cargo dele, mas se ele não for realmente líder, se ele for chefe, ele não tem a admiração da equipe dele e ele não consegue tocar essa equipe, engajar e, novamente, ter resultados. Então, quando a gente fala sobre o receptor, o emissor e o receptor, isso é da faculdade de jornalismo. Boa! A gente tem... Boa! Porque tudo tem o emissor, o receptor e no meio você tem a mensagem. Você precisa, o jornalismo, o que é o jornalismo? É transformar questões mais complexas em algo acessível para toda e qualquer pessoa. Então, o jornalismo faz isso. Ele pega uma matéria de economia, por exemplo, mas ele não vai falar um economês. Ele vai falar numa linguagem que a dona de casa vai entender. Eu estou falando no âmbito geral. Obviamente que você tem veículos que são direcionados e aí a linguagem vai ser um pouco mais adequada a um público específico, a um nicho. Mas quando a gente fala do jornalismo no âmbito geral, ele vai falar da economia como uma dona de casa consegue entender como uma decisão que foi tomada vai afetar o bolso dela, enfim, o almoço que ela precisa garantir ali para a família dela. Então, sempre o emissor é o responsável pelo receptor entender essa mensagem. Isso é fundamental. E aí, novamente, quando você fala disso na comunicação autêntica, e é o que eu prego muito para esses líderes, não adianta que eles quererem que os seus liderados, você usou 2 exemplos muito bons. O nível de gestão é um nível que tem um conhecimento diferente, ele tem bagagens diferentes, ele já se comunica de uma forma diferente entre os seus pares. O liderado que está na ponta da operação, por exemplo, talvez ele tenha um nível instrucional menor, talvez ele venha de uma classe social menor também, e tudo isso vai influenciar na percepção que ele tem. Eu vou dar um exemplo aqui muito bom. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente estava falando sobre a questão da comunicação nos ambientes de trabalho, mas muito pautado nos homens e mulheres. E aí ele falou, poxa, a minha mulher chegou em casa reclamando que um dos diretores da empresa teve uma fala extremamente machista. E aí eu perguntei qual era a fala, ouvi a fala dele e falei, mas talvez você tenha interpretado mal a fala dele. Ele não foi machista, porque homens entre si brincam dessa forma. Só que há quanto tempo, há quantos anos, já há década, a mulher já entrou no mercado de trabalho, já assume cargos de altíssima liderança, já transformou várias empresas. Ou seja, será que hoje a gente ainda precisa... e aí eu não estou falando nenhuma questão, não estou levantando nenhuma bandeira, mas será que é meramente a questão da comunicação mesmo? Será que essa mulher precisa ter que interpretar melhor uma mensagem? Ou essa mensagem já deveria estar adequada a essa realidade? Bom questionamento. Será que é o trabalho dela entender que não foi uma fala machista ou não foi uma fala discriminatória? Não. É papel da pessoa que está emitindo a opinião, a informação, enfim. Então, isso tudo, e aí quando a gente fala sobre as equipes, se vai falar para um nível gerencial que tem uma troca diferente, que tem anseios diferentes e que tem, inclusive, preocupações diferentes, o nível tático, sim, o nível estratégico é diferente do nível operacional. Então, total, a mesma mensagem ela tem que ser são intenções diferentes e ela precisa ser direcionada para isso. Simplificar a fala é uma hipótese, sim, mas não passa só por isso. Muitas vezes passa pela modulação da voz, muitas vezes passa pelo tom de voz que você vai aplicar ali.
Tem o tom da voz e tem o tom de voz, né? Ih, essa eu não conheço. Essa eu não conheço. Conhece essa, Felipão? Essa diferença aí? Essa eu tô por fora. Como é que é? Qual é a diferença? São duas coisas que a gente aplica muito na parte de comunicação. O tom da voz é o nosso tom da voz. Ele precisa estar alinhado com a personalidade que você tem, ele precisa estar alinhado com o posicionamento que você quer ter perante as outras pessoas. Então, muito comum, por exemplo, pessoas inseguras, vou chamar de líderes porque a gente está tratando de líderes, né? Uhum. Líderes inseguros afinarem a voz ao falar, quando eles não têm muita segurança. É nítido, toda pessoa tem, até é neurológico, tem uma explicação neurológica. Toda pessoa que não está confiante, a tendência é que ela afine a voz dela. Então, a gente precisa adequar o tom de voz, porque o tom de voz ele vem junto com a pessoa. Ele vem junto com a sua apresentação pessoal, com os seus gestos, e o tom da voz ele compõe todo a sua fala. Por exemplo, eu tenho uma mentorada, ela já concluiu, né? Então, eu tive uma mentorada que foi muito bom, porque ela foi a minha primeira, inclusive, e ela contratou a minha mentoria porque ela queria entrar em palcos. A mentoria começou dessa forma. Uhum. Ajudar as pessoas a entrarem, a assumirem palcos. Mas, no meio do processo, eu vou entendendo que existem outras coisas. E aí, por exemplo, um dos pontos principais dela era essa questão da tonalidade da voz dela, que era muito alta e não precisava ser alta. A gente adequou o tom de voz dela ao tom de voz da postura que ela tinha, do posicionamento que ela desejava ter, e ela começou a performar melhor, inclusive, em reuniões. Olha que interessante. Meramente, aí não é só o tom de voz, é o tom de voz, respiração, uma série de técnicas ali que você aplica, e no começo, você precisa exercitar isso, mas depois de um tempo isso se torna o seu natural. Então, ela falou, as pessoas vêm me perguntar o que eu estou fazendo. Porque veem que eu mudei, sabe? Então, esse é o tom da voz. O tom de voz é o tom que você aplica quando você quer emitir uma mensagem. Ou você vai estar mais alegre, olha, gente, vamos comigo, papapá, mais efusivo e tal. Ou você precisa ser mais, num momento de crise, por exemplo, você não vai estar eufórico, você vai estar... você precisa ter ali uma comunicação que, ao mesmo tempo que deixe muito clara qual é a situação, olha, estamos num período complicado. Ou seja, é um alerta, preciso de vocês aqui, porque senão não vai, né, o barco não vai continuar no mar. Porém, ela não pode ser uma fala que declina o ímpeto das pessoas de fazerem acontecer. Ela precisa ser uma fala real e ela precisa, ao mesmo tempo, engajar e gerar ainda mais conexão, sabe? No momento difícil, segura a minha mão, que eu seguro a sua. É mais ou menos isso. Então, são diversos pontos que você vai aplicando para que essa conexão aconteça. Para mim, comunicação é conexão. Função da comunicação é gerar conexão em todos os âmbitos que você tem da vida. Uau! Comunicação é conexão. Olha, eu estou mergulhando aqui em alguns conceitos aqui. Até caiu minha caneta. Eu vou te fazer uma pergunta talvez um pouco provocativa. Você falou assim, que é transformar questões complexas em simplicidade, né? A comunicação, enfim, o objetivo dela, a principal missão de uma comunicação é transformar questões complexas em pontos simples, em simplicidade. E eu tenho uma percepção, não sei se equivocada, e aí você vai me ajudar a refletir sobre isso, que em alguns casos a necessidade de mantermos complexidade nas nossas falas surge a partir de uma insegurança que nós temos enquanto líderes e profissionais. Me parece que, mesmo quando não há necessidade de utilizar linguagens complexas, algumas pessoas preferem manter complexidade porque se sentem inseguras e querem demonstrar algum tipo de status a partir da forma que fala, e talvez querem demonstrar algum tipo de superioridade de poder porque domina um vocabulário um pouco mais rebuscado, um pouco mais diferente. Porque, visivelmente, em algumas situações, isso não é necessário. Mas algumas pessoas insistem em manter esse nível de complexidade. Você acha que isso pode estar relacionado à insegurança, à
não sei se é uma questão de ego, se é uma questão um pouco mais de perfil comportamental. Qual é a tua percepção sobre isso? O nível de comunicação, de rebuscamento de uma comunicação, ele vai muito do background que a pessoa teve ao longo da vida dela. Então, por exemplo, pessoas que leram muito desde cedo ou que aplicaram o hábito da leitura mesmo depois, mas que têm esse contato, certamente vai ter um linguajar, vai ter uma fala mais rebuscada, naturalmente. Por quê? Porque essa pessoa se interessa pela literatura, ela se interessa em ter contato com palavras. Uma pessoa mais simplória, no sentido do alimento que ela fornece para a mente dela, que só assiste televisão, que só assiste programa de entretenimento, que não busca se capacitar, provavelmente, certamente, eu posso dizer que certamente ela vai ter um nível cultural de palavras, de sinônimos abaixo. Então, eu não colocaria dessa forma. Eu acho que tem pessoas que naturalmente, pela formação delas, já aplica um vocabulário um pouco mais extenso, uma formação gramatical correta. E eu sou muito defensora disso. Eu acho que a gente não pode se perder em querer simplificar demais e banalizar a nossa língua portuguesa, por exemplo. Achar que é normal ter erros gramaticais numa fala de uma pessoa que está transmitindo uma mensagem para uma audiência, por exemplo, sabe? E acho bacana quando a gente tem uma riqueza de vocabulário. Se você pega uma composição, por exemplo, do Chico Buarque, você vai ver a riqueza de vocabulário que existia ali numa construção de uma música. Se você pega outros artistas, outros compositores, e aí eu não estou falando nem de música tão popular. Tem compositores que eles são especialistas em fazerem músicas para uma massa maior. Então, obviamente que não vai ser complexo, vai ser simples, sabe? Os dois têm as suas riquezas, os dois têm o belo ali dentro, mas um tem uma bagagem cultural, cognitiva, para linkar palavras, etc. Se você pega a história... Estou falando isso porque eu assisti um vídeo outro dia no TikTok, eu acho, que era um professor de gramática explicando a construção da música, a construção do Chico Buarque. E, assim, incrível, porque toda a cadência, ela leva para a situação que era um homem caindo de um prédio. Assim, isso é num nível artístico gigantesco, e num nível de consciência de gramatical e de construção muito bacana. Mas, voltando aqui, então, a gente não pode, nem para um lado nem para o outro. Não dá para criticar quem fala bem e não dá para também desmerecer quem não fala bem. O que acontece esta pessoa que fala bem, aí aplicando no exemplo que você deu, essa pessoa que fala bem, se ela sabe que ela está falando com uma pessoa mais simplória, ela precisa adequar a comunicação dela para que essa pessoa mais simplória, primeiro, não se sinta ofendida. Segundo, compreenda exatamente. Porque quando você aplica uma comunicação que dessa forma, mais rebuscada do que o que a pessoa alcança, essa pessoa automaticamente já vai gerar uma rejeição. Ela não vai estar aberta para ouvir a sua mensagem. Na cabeça dela, ela só vai estar pensando que ela está sendo diminuída de alguma forma. A sua mensagem em si não está nem chegando na mente dela. E não vai gerar conexão. Porque ela não está nem prestando atenção. Ela vai estar tão envolvida na situação em si, dela estar se sentindo desmerecida, que ela vai esquecer o que você está falando. Ela não vai conectar com o que você está falando. Então, sim, é papel dessa pessoa. O problema não mora em ter um bom vocabulário, não mora em ter se aprofundado gramaticalmente, enfim, ter uma fala bonita. Eu acho lindo isso. Mas ele vai no núcleo, essa pessoa, no núcleo de intelectuais, ela vai aplicar exatamente isso. Aí vão ter sinônimos, vão ter Antônio, né? Você vai aplicar todo o seu conhecimento. Quando é para falar com uma pessoa que não atinge isso, você vai adequar para falar da forma mais simples, objetiva e transmitir a sua comunicação, a sua mensagem. Letícia, eu vou falar o seguinte, hein? Se você já não fez umas 3 ou 4 anotações aí, com base no que já foi dito até agora, você está muito atrasado. Porque, olha, meu caderno aqui já está lotado
E, cara, que interessante isso que você está trazendo aqui, porque isso conecta muito com a nossa vida, assim, com o que a gente enfrenta no dia a dia, independentemente da minha área de atuação. Porque a gente tem aqui no Expoente um foco em negócios, liderança, legal, mas talvez a gente tenha alguém nos assistindo aqui agora que não exerce um cargo de liderança ainda, mas tem vontade, ou tem vontade de ter seu próprio negócio e está começando agora. E tudo que você falou até agora se adequa, se aplica a qualquer contexto, porque quem não precisa ser compreendido? Todos precisamos. Todos somos, como você falou, todos somos responsáveis pela mensagem que transmitimos, né? Então, muito interessante. Mas eu estou encucado com um negócio ainda aqui, que você falou tem alguns minutos atrás, isso está martelando na minha cabeça, porque hoje eu sou líder, eu lidero um time de pessoas, eu sou head de uma área, especificamente de auditoria, e a todo momento eu preciso vender ideias, eu preciso fazer com que as pessoas comprem a minha ideia, porque é uma ideia de melhoria para a empresa, é uma ideia de melhoria para o setor, para a área, para as pessoas, e a todo momento, como líder, eu preciso comunicar ideias. E você falou uma frase que é o seguinte: negócios de sucesso tem pessoas que compram ideia, tem pessoas que compram a ideia. E isso é muito desafiador. É muito desafiador porque, naturalmente, e é bom que seja assim, nós temos pessoas distintas no time. Pessoas que pensam de formas diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que chegaram até aquele momento através de caminhos distintos, assim como eu também venho de um outro caminho. E como que eu posso, como líder, aumentar a probabilidade de que a minha ideia seja comprada? Quando eu vou apresentar um projeto, eu vou apresentar um direcionamento para a equipe, eu vou transmitir alguma mensagem que veio do C-Level, que veio da alta liderança para o nível tático, para o nível operacional. Que tipo de orientação você poderia me dar diante desse desafio de, olha, eu preciso vender uma ideia para as pessoas do meu time? Por onde você acha que eu deveria começar? Começar pelo planejamento, porque no planejamento é onde você vai entender qual é o maior porquê disso que você está tentando implementar. Então, esse porquê tem que estar muito claro para você. Você só consegue vender alguma coisa se você acredita nessa coisa. Eu estou excluindo os charlatões, tá? Mas, assim, normalmente, a gente só vende o que a gente acredita. Então, você precisa ter tudo muito claro para você. Por que essa mudança é importante para a organização, para o meu time, para a sociedade, para o planeta, enfim? O que isso representa para mim? Uma vez que você identificou esse ponto, aí você vai começar a gerar toda a sua fala, a sua comunicação, no caso, para levar para esse ponto. Você percebe que se esse ponto não está claro, você não tem o que vender? Uhum. Então, você vai começar a adequar toda a sua apresentação para que todas essas pessoas se conectem com este ponto específico, porque as pessoas cada vez mais são movidas pelo porquê. Cada vez mais. E em todos os âmbitos, não só no trabalho, como na sociedade. A gente tem jovens que pagam, que estão muito propensos a pagar mais caro por produtos que são sustentáveis ou socialmente responsáveis. A gente está tendo uma mudança de paradigmas na humanidade que vai ter um antes e um depois, em termos de consumo, né? E aí, consumo, eu englobo tudo. É consumo de bens, produtos, ideias, entende? É a maneira como o ser humano começa a receber essas coisas. Então, primeiro passo, planejamento, entender o porquê. Segundo passo, criar a sua mensagem baseada no seu porquê. E aí, como você colocou aqui, que você ilustrou que são pessoas distintas, você precisa entender qual é o porquê, aonde cada uma dessas esferas, aonde cada uma desses setores, vamos chamar dessa forma, vai se ligar nessa ideia. Então, você não vai esperar do seu gestor o mesmo resultado que você vai esperar da pessoa que é ponta de operação, por exemplo. Eles precisam entender qual é o papel deles ali, nessa implementação. O que muda para eles e o que a boa execução deles vai mudar para o projeto e, consequentemente, novamente, para a organização, para a sociedade, para o planeta, entendeu? Para qualquer que seja o objetivo. Cara, muito legal. Faz sentido para você? Faz total sentido. E você falando sobre isso, olha a frase que você me disse: as pessoas são movidas pelo porquê. Não sei se você já ouviu falar do livro Comece pelo Porquê. Claro. Cara, maravilhoso esse livro. Já li esse livro 2 vezes.
E ele nos faz refletir muito sobre o porquê das coisas, né? Qual é a motivação, qual é a justificativa, o que nos faz realizar o que estamos realizando. Eu quero deixar até uma provocação para a audiência que está nos ouvindo aqui diretamente nessa câmera, que é o seguinte: qual é o seu porquê? Você consegue responder com tranquilidade qual é o porquê? Qual é a motivação que te faz realizar as coisas que você está realizando atualmente? Qual é a sua motivação para levantar e ir ao seu trabalho, por exemplo, a executar os seus projetos? Qual é o seu porquê? Qual é a sua motivação? Eu me pergunto isso diariamente e eu tenho me perguntado cada vez mais recentemente. Você sabe que o Expoente Podcast ele é um projeto recente, a gente estava conversando antes aqui, a gente está no 4º episódio e comentei com você que eu ainda sou um executivo atuante no mercado e eu tenho 2 filhas, eu tenho uma bebê de 7 meses. Então, são muitos porquês no entorno disso tudo. A todo momento é uma motivação, é um porquê. E se eu perco um pedacinho do norte, eu sinto como se eu estivesse descarrilhando, como se eu estivesse saindo da trilha, sabe? E eu tenho um perfil que eu me sinto profundamente incomodado se eu perco o norte em algum momento. Eu preciso todos os dias saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e qual resultado eu quero alcançar a partir daquilo que eu estou fazendo. Seja um momento de lazer com as minhas filhas. Eu brinco com a minha esposa que até o lazer com a minha filha está na minha agenda. Porque a todo momento eu vivo olhando para a minha agenda, para o to-do list ali, o que tem, o que não tem. E assim, eu quero alcançar um resultado nesse momento de lazer, que é o quê? Gerar memórias com a minha filha. Eu não quero que a minha filha me veja apenas como o pai que sai cedo para trabalhar e chega tarde para dormir. Não. Eu quero que ela tenha algum tipo de experiência comigo também, diferente de me ver no notebook, digitando, teclando, É assim, tem um porquê. Esse é o meu porquê. E certamente você tem os seus porquês também. E aí eu quero te perguntar qual é o seu porquê, especificamente, para um dos seus negócios. Você falou que tem a sua agência de branding, você tem o Identidade de Sucesso, que é um programa muito interessante, que eu vou pedir daqui a pouco para você falar mais sobre isso, e você tem a sua mentoria. No caso da agência de branding, qual é o seu porquê de tocar esse business, esse negócio, sabe? Assim, o que você enxerga a partir disso, o que você pretende gerar a partir disso? Legal, legal. Você tem um porquê e você tem porquê também, né? Boa. É que às vezes é mais importante do que o porquê. Na agência de branding, ela foi criada para, primeiro, trazer uma experiência. A gente fala que é uma agência tailor-made, que é feita sob medida, só que voltada para pequenos e médios negócios. Então, é uma experiência que, normalmente, só grandes empresas têm acesso, de ter algo que seja altamente customizável para a realidade daquela empresa, para os anseios daquela empresa, mas voltada para atender um pequeno e um médio negócio. Então, ela foi criada basicamente para isso. Como eu disse, eu não consigo entrar em nada que eu não me aprofunde. Então, eu não consigo entregar um projeto de branding que não seja realmente um projeto que vá fazer sentido para os anseios. Eu estou trabalhando agora num projeto de rebranding de uma empresa que está mudando completamente não a área de atuação, mas completamente o nome, tudo. A gente está indo quase do zero, né? Só não está indo do zero porque tem o histórico deles. Mas, por exemplo, a gente apresentou os nomes, as 3 sugestões de nomes, e mesmo o nome que a gente conectava, ele falou assim: não, eu acho que eu vou, derrubar um muro e construir tudo de novo, porque eu adorei o outro. Então, é isso. Só que, para isso, precisa ter toda uma conexão da essência do negócio, que é mais ou menos o que eu aplico na mentoria. Mas tudo tem que passar pela essência, pela construção. A marca precisa refletir. Você quer ver um caso de branding muito bom? É bem... como é que é? Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? Quero ouvir, por favor. O Identidade de Sucesso, que você comentou, quando eu falei agora eu não sei se eu falei no bate-papo anterior ou agora, mas ele nasceu muito de uma oportunidade. Eu comecei a entrevistar as pessoas, que eu falei lá no começo, e aí, do nada, num dia, eu falei, preciso fazer o projeto, e fizemos lá a marca e... Fizemos não, né? No caso, eu não tinha ainda agência. Fiz marca e vinheta e toda a parte estética, contratando um terceirizado, um freelancer e tudo. E, ok, para aquele momento funcionava. Porém, ela não refletia o que era a minha marca. E aí os anos foram passando, eu já tinha agência de branding, mas eu não mexia naquilo, porque sempre tinha que botar os clientes à frente.
Mas começou a me gerar um incômodo, porque eu apresentava a marca, eu falava, poxa, essa marca não é legal. E como eu não acreditava na marca, eu não transmitia. Vender a ideia tem que, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar. E aí aquilo chegou uma hora que não é uma marca feia, não é nada, é uma marca ok, ela é bonitinha, mas ela não tem a profundidade do que eu imprimo no negócio. Num dia, quando eu resolvi realmente virar um negócio, falei, quer saber, vou sentar e eu vou estudar essa marca de novo, porque ela precisa fazer sentido para mim. A marca que você conheceu é a marca atual, claro. E ali as pessoas começaram a abrir sorrisos quando elas viam o meu material. A adesão começou a ser muito maior. Eu comecei a fechar muito mais parcerias. As pessoas começaram a comprar mais o meu projeto. Tudo bem que tem, obviamente, uma questão de ação, que foi a minha ação de deixar de ser um projeto paralelo para virar um negócio. Isso é um primeiro ponto. Mas o segundo sabe essas coisas, a comunicação não verbal? Você sente na hora, quando a pessoa instintivamente abre um sorriso ou instintivamente dá uma mexida na sobrancelha, sabe? Tipo, tem uma reação, tem alguma reação diferente. Exatamente. E aí, essa marca, ela tem todo aliás, eu vou até publicar a gente tem um áudio meu gravando falando o porquê da marca, né? Ela é o Identidades. Quem vai ver aqui, depois vocês vão lá no canal, dão uma olhada no material e aí vocês vão se conectar com a marca. Já convido todos, posso convidar para seguirem, se conectarem, assinarem newsletter, fiquem à vontade para a gente se conectar a partir de agora. Identidades de sucesso em fonte bem simples, mas o D, ele vira um caminho. Porque depois de tantos entrevistados de sucesso falando sobre o que é sucesso para eles, o sucesso não é uma coisa, não é um bem comum. Cada um tem a sua ideia de sucesso. E ao passo que você chega num sucesso, você já almeja outro sucesso. Então, sempre, 100% das pessoas, mesmo as pessoas que tiveram mais facilidade na vida, imagina quantas coisas elas não tiveram que... Porque a gente fala muito, né? É bacana o sucesso da pessoa que veio de baixo e teve que... É muito legal e louvável. Mas imagina as pessoas também que têm tudo, ou quase tudo, ou tem muita coisa, mas o que elas tiveram que abdicar também ao longo da vida delas para estar onde elas estão também. Né? Então, cada um tem a sua história. Mas é unânime que todos trilharam um percurso para chegarem até ali. E aí, então, o D é um percurso do início, tipo uma rampa que chega na estrela, sabe? Enfim, divagando aqui sobre a marca. Mas é isso. Então, a gente precisa, quando faz a ID Branding, ela trouxe para o mercado uma agência tailor-made que vai na profundidade das coisas, que não é uma mera marca, não é um mero posicionamento. Ela está alinhada a quem está à frente da empresa, mas para pequenos e médios negócios. É uma forma de facilitar esse acesso, sabe? Eu vou te lançar um desafio. Diga. Um desafio pesado. Tô brincando, talvez nem tanto, eu não sei, vamos ver. Olha o suspense. Olha o suspense. Branding. Eu tenho certeza que há pessoas aqui nos ouvindo agora que não têm ideia do que significa esse termo. Sim. Que nunca lidaram com isso. Verdade. Nunca tiveram um contato. Como é que você explicaria o que significa isso para uma pessoa que nunca ouviu falar? Tá bom. Bem, branding é a história por trás das marcas. Muita gente confunde branding com marketing. Acha que é tudo a mesma coisa. E, às vezes, querem desmerecer um sobre o outro, tanto de um lado quanto do outro, sabe? E, para mim, branding e marketing precisam andar juntos. Assim como marketing e vendas, que seria o final, entendeu? Isso tudo precisa andar junto. O branding é o conceito, a história, o porquê você compra. Novamente, voltando para o porquê. O porquê você compra. O marketing é o que vai massificar. De que forma você vai comprar isso? Para que você vai comprar? Enfim, é o que gera o desejo, é o que gera... Mas imagina você gerar desejo sobre algo que não tem a profundidade necessária para sustentar esse desejo. Então, o branding sustenta o desejo, sustenta a necessidade, sustenta, enfim, aí vai depender muito do segmento, né? Tem segmentos de desejo, tem segmentos de necessidade. Eu acho que está explicado, eu entendi. Vocês entenderam? Comenta aí, inclusive, se você entendeu o que é branding, se você não tinha ideia do que era isso, mas agora você sabe, agora está fazendo mais sentido para você. Comente aí e a gente vai compartilhar esse tipo de informação também. Olha, eu vou voltar
num trecho específico de comunicação, Letícia, e eu vou te pedir ajuda no seguinte. Quais são, ou qual é, e aí fique à vontade para falar 1, 2 ou 3 no máximo, os principais erros, os erros mais destrutivos na comunicação de uma pessoa que está buscando relevância, influência no mercado, sabe? Seja na sua própria empresa, ou se ela é uma intraempreendedora, é CLT e está buscando ascensão de carreira. Quais são os erros mais destrutivos que essa pessoa pode cometer, seja no seu relacionamento com pares ou no seu relacionamento com superiores? Tá. Tem pontos que são pontos comuns, como, por exemplo, eu acredito que um dos principais pontos é você ter uma linguagem clara. Muitas pessoas não têm a linguagem clara. Elas usam muito vício de linguagem. Então, aquela pessoa, você saiu da esfera de líderes e levou para uma esfera geral, né? Sim. Então, aqui, eu acabei de falar um né, por exemplo. Mas é isso. As pessoas tendem a falar um né, um tá, tipo assim. Isso tudo, para quem está almejando ter uma boa comunicação ou gerar uma boa impressão, isso tudo leva por água abaixo a boa impressão. Então, cuidar disso é fundamental. Se você quer entrar no mercado de trabalho, quer ascender para cargos mais elevados, quer ser respeitado, às vezes vão ter pessoas de cargos mais elevados que vão ter todas essas características que eu vou citar aqui, e tudo bem, elas têm uma posição de destaque. Mas, no âmbito geral, se você deseja gerar uma boa impressão e gerar novos negócios baseado nisso e ter isso como um dos seus pilares, o vício de linguagem é uma questão péssima e precisa ser visto. Então, dica que eu dou: se grava. Ouça como você fala. Porque aí você vai identificar aonde você está colocando o vício de linguagem. Aí você vai começar a se controlar com relação a isso. Grava de novo e você vai ver qual é a incidência disso ainda na sua fala, por exemplo. Outra questão, não formular bem o que se quer, não formular bem a mensagem. A mensagem é fundamental, então você precisa, antes de você falar, entender o que você quer falar. Quantas pessoas gastam tempos e tempos falando a mesma coisa? Aquelas pessoas que mandam um podcast no áudio, sabe? E falaram a mesma coisa 3 vezes. É comum isso. Não, você precisa ter uma linguagem mais direta, principalmente quanto mais alto for o nível hierárquico que você almeja, menos tempo as pessoas vão ter disponibilidade de ficar ouvindo o que você tem a dizer. São pessoas que a mente do líder, você sabe bem isso, ela é muito objetiva, principalmente quando ela está resolvendo questões profissionais. Sim, não, porquê, e o porquê é numa frase, 2 frases. Não pode ser muito mais longo do que isso. Diria que esses 2 são os principais. E a terceira é a dicção, a postura que você usa na sua fala. Você precisa ter também consciência de ter uma boa dicção, da pessoa que está te ouvindo, ela entender, compreender as palavras que você está mencionando, ter um bom volume de voz. E o tom de voz que eu falei antes, eu vou voltar nele, porque dentre essas 4 que eu estou falando, esse seria um 4º item que ali é quase um bônus. Mas poucas pessoas percebem o quanto o tom de voz é importante para a sua comunicação, para a sua mensagem ser transmitida num todo. Imagina se eu estivesse falando assim com você, sabe? Eu ia ter a mesma credibilidade que você? É diferente. Que você está achando que eu tenho agora, sabe? E se você estivesse falando também com uma voz muito... Ou então que eu estou usando um tom de voz muito mais grave do que o que eu tenho, e aí você vai ter uma outra impressão minha também, não é? Sim, então muda totalmente a percepção, né? É uma personalidade. A sua voz é uma personalidade. E encontrar essa personalidade é fundamental. Poucas pessoas se atentam para isso. Encontrar a sua personalidade é fundamental. Vocal. A personalidade também, mas a vocal também. Muito legal, Letícia, muito legal. E, cara, isso me faz pensar em tantas coisas. Porque eu já tive a oportunidade de lidar com pessoas que
tentavam forçar uma imagem que era muito distante do que era a sua realidade naquele momento. E é natural que a gente precise melhorar, né? Então, assim, se eu tenho hoje, por exemplo, se eu entendo que eu tenho um perfil que a minha impostação não está legal, a minha presença, a forma como eu me comunico, se eu entendo que não está legal, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir, eu tenho que buscar transformação. E essa transformação nem sempre é simples. Eu preciso de uma dedicação e talvez durante essa transição gere algum tipo de dificuldade natural. Mas eu preciso encontrar a medida ideal dessa transformação, né? Para que ela seja gradual, para que ela saia do ponto A e chegue até o ponto B, sem parecer que nesse meio do caminho eu estou forçando uma barra, estou me mostrando como alguém que eu de fato não sou e estou muito longe disso. Por que eu falo? Porque eu já tive oportunidades em mentoria de lidar com pessoas que estavam num processo de estabelecer seu posicionamento de liderança, mas precisavam de uma transição um pouco mais latente, sabe? Tinha uma distância, um caminho a ser percorrido ainda, não seria uma coisa da noite para o dia. Mas as pessoas acham que estabelecer um posicionamento de liderança é talvez ter mais rigidez, é estar menos acessível, é falar de modo mais ríspido, e não necessariamente é isso. Na verdade, em raríssimos casos, isso é necessário. E aí só que todo mundo percebe, né? As pessoas percebem que você está forçando uma barra que está muito distante do que você é na realidade. Mas aqui surge um desafio que eu quero ver o que você acha sobre isso. Por exemplo, existem algumas pessoas que são mais introvertidas, enfim, têm uma timidez maior, têm uma dificuldade de exposição. Mas isso não impede que essas pessoas tenham excelentes resultados. As pessoas podem ter excelentes resultados nas suas carreiras, mesmo que elas não sejam naturalmente extrovertidas e fiquem à vontade com o microfone na mão em cima do palco. Mas que dica você daria para essa pessoa, mesmo tendo este perfil, para que ela consiga ainda assim encarar talvez essa insegurança? O que ela pode fazer em termos de preparação para que, mesmo que ela não seja naturalmente extrovertida, ela consiga ainda assim transmitir a sua mensagem com segurança, com a impostação adequada e de modo que o receptor compreenda? Tá. Eu vou pegar o desafio completo. Você falou do líder ríspido. Sim. E você está falando do líder mais inseguro. O líder ríspido, eu diria o seguinte, a liderança já é um local muito solitário. É, muita coisa. Isso é um fato. O líder não é. Ele não tem, muitas vezes, os pares ali do lado. As decisões são tomadas. Ele pode ter uma equipe maravilhosa, muito unida, por melhor que seja a equipe. A decisão é de uma pessoa. E essa decisão pode impactar, sabe-se lá quantas vidas, a depender das vidas que estão ali sob o seu guarda-chuva. Então, a liderança é um local solitário. Se esse líder, que, na verdade, você ilustrou um chefe, usa de uma linguagem ríspida, esse lugar vai ser mais solitário ainda. Porque aí ele não vai ter nem quem abrace nas outras esferas e, muito provavelmente, ele não vai ter quem replique o que ele deseja e, muito provavelmente, ele pode colher resultados, mas ele não vai colher o potencial máximo de resultados que ele poderia. Então, essa comunicação ríspida, aí voltando para a questão que a gente está falando de transição, de gerações, etc., cada vez mais a tendência é cair por terra. O segundo ponto que você falou, o líder que é técnico, isso, muito bom tecnicamente, mas ele é introvertido, aí é mentoria. Boa! Não, mas é verdade, você precisa se capacitar. Mentoria eu estou brincando, mas pode ser cursos e etc. Mas assim, a pessoa precisa se capacitar, porque a comunicação ela é uma habilidade. Ela é um dom. Tem pessoas que nascem com esse dom. E vão dizer, mas mesmo quem nasce com o dom precisa se desenvolver ao longo do tempo. Por exemplo, eu falei que quando eu estava na escola, eu não sabia que eu não tinha consciência. Mas eu era primeiro, eu assumo essa parte de fazer a apresentação. Era algo inconsciente, mas era natural meu. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Uhum. Mas, mesmo assim, ao longo da minha jornada, eu me capacitei várias e várias vezes para falar melhor. Eu entendia onde estavam pontos falhos. Eu analisava, tudo que eu faço eu analiso. Eu analisava o que eu estava fazendo para melhorar. Você precisa estar em processo de melhoria constante.
mesmo pessoas que nasceram com um dom. O líder que não nasceu com esse dom, e cada vez mais a comunicação é um ponto fundamental, uma habilidade, uma soft skill fundamental. A gente vive uma era de comunicação. Pessoas que não eram comunicadores hoje são comunicadores. Não necessariamente pela formação acadêmica. Eles são comunicadores porque têm uma habilidade de falar. Líderes cada vez mais são porta-vozes das suas próprias marcas. Antigamente a gente tinha os porta-vozes. Hoje o próprio líder ele precisa estar à frente. Caso como é o nome daquela farmacêutica? Agora da me CIMED, né? CIMED. É o Adib. Não, o Adib, o João Adib. Eles são um fenômeno nas redes. Ele representa a imagem da marca publicamente a todo momento. Né? Exatamente. E ele abriu um precedente que vários outros líderes entenderam que é um caminho viável e interessante. E aí agora tem vários outros líderes que também são porta-vozes das suas marcas. Para isso, ele precisa ter muita responsabilidade. Porque quando ele está atrás da marca, é uma coisa. Quando ele está à frente da marca, é um outro posicionamento, é uma outra responsabilidade. Enfim, sobre declarações, sobre uma série de coisas. Voltando para o líder, então, o líder técnico, bom tecnicamente, mas o líder que é inseguro. Ele precisa se capacitar com relação a isso. Mas aí eu falo novamente, eu gosto, óbvio, a oratória ela te leva a um ponto. Ela te tira do 0 para o 10, para o 20, mas ela, num contexto de liderança, olha quantas coisas, olha quantos lados a gente já colocou da liderança aqui que não estão especificamente atrelados à oratória, à comunicação propriamente dita, ao que fala, ao que sai da sua boca, da maneira como sai da sua boca. Tem muito mais por trás. Então, quando a gente fala da comunicação autêntica, é porque ela engloba essas outras questões. Você só vai falar a verdade se você souber qual é a sua verdade. Você só vai vender o porquê se você souber qual é o porquê. E você só vai conseguir modelar para tanta gente diferente se você entender essas duas questões, a sua mensagem e como essas pessoas também agem. É um pouco de entender do ser humano também. Vamos trazer isso para as mídias sociais? Cada rede social tem a sua forma de falar, certo? Você atua no LinkedIn da mesma forma que você atua no Instagram? Não. Você publica no LinkedIn o mesmo texto exatamente que você publica no Instagram? Não, tem diferença. Tem diferença. E no TikTok também vai ter diferença. E no TikTok, e em todos eles. E as que vão surgir também, vão ter várias surgindo por aí, com certeza. Você adequa. Por quê? Porque você sabe que você não vai gerar engajamento. Simples assim. Se você publicar um postzinho de Instagram, a não ser que você seja uma pessoa muito já conceituada, e aí você vai publicar lá um postzinho com uma frase, tudo certo, e vai ter milhões de engajamentos. Mas uma pessoa normal tentando escalar a sua rede, ela não vai ter engajamento. Então, é isso. Da mesma forma que a gente opera as mídias, agora a gente precisa ter consciência de que as pessoas também são mídias. Elas precisam engajar. Entendeu? Você deu like, você compartilhou a minha informação. Cara, levou adiante da forma correta. Pô, sensacional. Sensacional. Bem, se isso até aqui, se não valeu ainda a tua inscrição no canal, se não valeu teu like, teu comentário, tá? Vamos embora, vamos avançar. Letícia, olha só. Houve algum momento específico na tua trajetória que você percebeu que a tua voz se tornaria a tua ferramenta? Teve algum marco, algum fato, algum acontecimento específico? Teve. Interessante essa pergunta. Bem interessante. Teve. No momento que eu comecei... Porque tudo que eu fiz na minha carreira... A minha vida é muito... Eu sou muito estratégica na minha vida. Porém, eu trilho... Eu crio o mapa, mas eu não deixo de olhar para os possíveis atalhos ou para os possíveis outros caminhos que podem me levar a caminhos melhores. Então, é criar o mapa, mas não ser engessada, sabe? E, nisso, a vida me apresentou diversos... Por exemplo, o que eu vivencio hoje foi um desvio de rota, porque eu era executiva, a tendência era que eu fosse executiva o resto da minha vida. Mas um desvio de rota falou, opa, peraí, aqui tem algo que te faz brilhar os olhos, que você gosta de fazer, que as pessoas gostam de fazer com você, que as pessoas gostam de ouvir e comentam com você. Tem coisa mais... Você agora está começando o expoente. Não tem coisa melhor do que você ouvir assim. Tal coisa que foi dita naquele momento, de um vídeo, de uma entrevista, mudou a minha vida.
Eu precisava ouvir aquilo naquele momento. Isso, daqui para frente, deve se tornar uma constante para você. Isso te ilumina de uma forma, porque você entende o porquê, você entende o que você está fazendo para o mundo. Se você transformou uma vida, maravilhoso. Se você transformou duas, melhor ainda. E aí chega uma hora que você começa a ouvir essas coisas e você fala, que bacana, é por isso que eu vou adiante, sabe? Então, o que eu vivo hoje é um desvio. Mas a questão da minha voz, e aí eu vou falar voz em palco, tá? Foi quando as pessoas começaram e aí a mediação de painéis também começou naturalmente. Então, eu comecei a mediar 1, mediar 2, mediar 3, mas eu fazia da minha forma. E aí, eu comecei a fazer vários. E sempre que eu saía do palco, alguém vinha comentar alguma coisa. E as pessoas... Então, isso fez com que eu entendesse. Quando as pessoas falaram, eu quero melhorar nesse ponto, e eu quero que seja com você, eu falei, poxa, aí é que a minha voz se encontra. Eu entendo que eu consigo fazer algo diferente da maioria, do que a maioria apresenta. Então, sim, foi nesse momento. No momento que eu realmente comecei a expor, a ensinar pessoas a lidarem melhor com as suas vozes. E nasceu como para palco. Nasceu para pessoas que queriam fazer palco. Só que você falou uma frase que todos os meus mentorados quase falam. Quando eu vou avançando na mentoria com eles, lá para a 3ª, 4ª sessão, falam assim, mas isso não é uma mentoria de palco, isso é uma mentoria de vida. Porque o que eu estou aprendendo aqui, eu posso aprender, eu posso aplicar em todos os setores da minha vida. Então, sim, é palco. É palco para falar bem em palco, porque você vai sair dali com uma palestra montada, você tendo uma postura, um posicionamento, uma clareza de raciocínio full ali no seu processo. Mas, ao mesmo tempo, tudo que está por trás disso é o que forma o Ivan ser humano. O mentorado, ele é um ser humano, então ele precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado. Por isso que eu uso neuroaprendizagem no meu processo. Ao longo da minha vida toda, eu me especializei em desenvolvimento dos hemisférios cerebrais, programação neurolinguística, inteligência competitiva. São coisas que eu fui acumulando. Eu não tinha a intenção de um dia aplicar. Mas aí, quando você vai aplicar, você olha toda a sua bagagem e fala, opa, peraí, deixa eu colher aqui de tudo que eu fiz do meu lifelong learning, deixa eu colher o que eleva a experiência, sabe? Que é um pouco do branding, né? O que eleva a experiência de quem vai consumir? E aí, então, é isso. Não é simplesmente enxergar, mas se o Ivan tem um bloqueio, normalmente quem tem problema de fala tem bloqueios. A gente precisa trabalhar bloqueios. Esse líder inseguro que você exemplificou, ele tem bloqueios que impedem ele. Pode ser que ele, na infância, a família não gostava de ouvir. Então, fica quieto, criança. Ele começava a se expressar e ninguém deixava ele se expressar. Pais muito rígidos, escola, bullying na escola. Enfim, tem N possibilidades de ele ter, em algum momento da jornada dele, encontrado uma situação que foi traumática. A gente precisa entender qual é aonde está esse ponto e trabalhar esse ponto. Aí entra a PNL. Com a PNL, muita gente acha que PNL é só rapport, né? Sabe, rapport? Sim. Mas não, a PNL é um instrumento maravilhoso. Programação neurolinguística. Para programar, para reprogramar. Então, a gente usa a PNL para desbloquear esses traumas e colocar novos pontos ali de comunicação na jornada dessa pessoa. Que interessante isso. Legal. Olha, tá aí uma visão que eu não tinha muito conhecimento ainda, sabe? Dessa área de atuação, dessa esfera. A gente poderia ficar aqui umas 3 horas falando especificamente sobre essa questão, e eu tenho certeza que teria muita informação para compartilhar aqui. Mas, Letícia, a gente vai caminhando aqui, infelizmente, já para a reta final do nosso episódio do Expoente Podcast. Mas, antes disso, a gente tem alguns ritos aqui que a gente faz ainda. E um deles é o Expoente Zero. Expoente Zero é o seguinte, eu quero conhecer um pouco mais da tua percepção, da tua opinião sobre alguns temas. Então, eu digo uma palavra e você me responde com apenas uma palavra também o que aquele tema representa para você. Isso costuma ser um desafio para nós, porque, em geral, a gente é difícil sintetizar em uma palavra o que determinado tema representa para nós.
Mas é um desafio interessante, que eu gosto bastante. E vamos, podemos? Claro, vamos lá? Eu vou, hein, Felipão? Certeza. Eu vou, hein? Então vamos lá. Preparar. Eu não sei se eu estou preparada, mas vamos lá. Maravilha. Jornalismo. Simplicidade. Comunicação. Conexão. Palco. Boa. Palco. Performance. Bastidores. Bastidores. Planejamento. Liderança. Liderança. Responsabilidade. Reputação. Reputação. Construção. Medo. 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 Não pode ser uma frase, não? Medo. Desafio. Sucesso. Equilíbrio. Letícia. Uau! Letícia. Letícia. Eu diria que... Vou liberar uma frase para a última. Jura? Mas também me complica essa frase. Letícia, tá aí. Letícia. Alguém que deseja... Que encontrou... deixa eu formular melhor a minha mensagem. Falo tanto disso, né? Boa. Letícia, hoje se realiza desenvolvendo outras pessoas. Seja na mentoria, seja nos conteúdos que a gente promove no Identidades de Sucesso, seja através de outras histórias, mas sempre com o viés de inspirar e gerar transformação. Maravilha! Que legal, cara, que legal! Pô, gostou, Aline? Maravilhoso, né? Legal. Que desafio, hein? Ufa, parece aquele tic-tic-tic-tic-tic-tic. Vou botar até um reloginho na edição. Tic-tic-tic. Legal, Letícia. Obrigado, cara. Letícia, a gente está chegando ao final da nossa conversa, depois de, enfim, tanta experiência que você trouxe, tantas dicas aqui, tanto direcionamento. E com certeza, assim como eu, a galera quer ouvir mais de você, quer te conhecer mais, quer conhecer a tua agência de branding, quer conhecer a Identidade de Sucesso, todo o conteúdo que você promove. Então, assim, eu vou te pedir para deixar para a galera aqui do Expoente as suas redes sociais, o seu contato, enfim, onde que a galera pode te achar para aprender mais sobre o assunto. Legal. Meu site é leticiadefreitasecastro.com.br, então é meu nome inteiro, .com.br. Lá vão ter o direcionamento para as mídias. Mas as minhas mídias, o LinkedIn é diferente, que é um pouco mais formal, então é Letícia de Freitas e Castro, e as outras mídias, Lê de Freitas e Castro. E para quem quer entender melhor o Grupo Identidade, é www.grupoidentidade.com.br. Esse site é um hub dos nossos negócios, então de lá vai ter direcionamento para as 3 unidades. E eu vou ter a maior satisfação em recebê-los ali em qualquer uma dessas nossas frentes. Maravilha, maravilha. Eu já estou seguindo lá no Instagram. Legal. Já estou seguindo Identidades de Sucesso também. E, assim, muito legal. Vi que você lançou recentemente uma entrevista muito interessante. E, assim, com um jovem que está representando o Brasil em várias esferas, né? Então, assim, muito legal, muito legal. Você faz um trabalho fabuloso. Eu uso essa palavra com muita tranquilidade. Assim, você... referência demais. E eu aprendi muito com você aqui hoje. Obrigado por isso. Como ato final, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para a nossa galera aqui do Expoente Podcast, porque aqui no Expoente, o nosso principal objetivo é ajudar as pessoas a se tornarem potências em suas áreas de atuação, através das experiências que a gente compartilha, através do conhecimento que a gente traz, através de orientações práticas, não somente teóricas. E muitas pessoas elas querem se tornar potências em suas áreas e, às vezes, falta algum tipo de direcionamento. Então, que mensagem a Letícia de Freitas e Castro
passaria, transmitiria para todas as pessoas que têm o desejo de se tornarem potências? Eu vou te pedir até para deixar essa mensagem diretamente para a galera aqui. Claro, muito bacana essa colocação. E foi uma honra estar aqui com você. Muito legal também a nossa troca, gostei muito. Eu diria que potência a potência é a construção. Então, cuidem. Quem almeja o futuro precisa plantar e precisa cuidar no presente. Você só vai colher os frutos do que você plantar. E você só vai colher os frutos também do que você cuidar para que cresça de uma forma saudável. Então, eu diria que pessoas potentes, normalmente, elas acumulam experiências, elas acumulam aprendizados. A evolução ela é constante. Quando você chega num ponto, você já precisa mirar o outro ponto. E tudo isso você precisa estar aberto para novos aprendizados. Quem senta na cadeira de professor, ele precisa estar, no momento seguinte, apto a sentar na cadeira de aluno de novo para voltar novamente para a cadeira de professor e assim sucessivamente. É um ciclo. Se a gente se abre a esse ciclo, a vida fica muito mais bonita e você entrega muito mais para si, para o outro e para a nossa sociedade. Uau! Ei! Arrasou, né? Vamos bater palma aí, galera. Vamos bater palma aí, que ó. Maravilha, que felicidade, assim, novamente. Muito obrigado. Eu desejo, cara, um sucesso absurdo em tudo que você se propuser a fazer. E eu tenho certeza que é isso que te aguarda, porque a entrega que você imprime nos teus projetos, isso é visível, isso é latente, assim, é facilmente perceptível. Então, obrigado por aceitar nosso convite. E finalizando aqui com a nossa galera, eu deixo um grande abraço assim, para você que esteve até aqui agora, absorva esse conhecimento. Se for necessário, assista de novo 2, 3 vezes, anote. É importante, traga para a sua vida, que eu tenho certeza de que há muito potencial aqui em te ajudar aos próximos passos. Deixo um abraço muito grande para a galera que apoia o Expoente Podcast, nossos parceiros, meu amigo Douglas, da Pactual Benefícios, meu amigo Gustavo, da Naturale, meu amigo Luciano, da Ótica Econômica de Queimados. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também as redes sociais dos nossos parceiros. Um grande abraço para a Aline Dias, feríssima, que é responsável pelas fotos e vídeos que vocês veem aqui nas mídias do Expoente Podcast. E é aquilo que eu sempre digo. Aqui no Expoente, nós falamos sobre tudo aquilo que nos melhora enquanto empresários profissionais e, acima de tudo, seres humanos. E eu realmente desejo que você tenha absorvido aquilo que a gente compartilhou hoje. Um grande abraço, espero vocês aqui na próxima semana. Expoente Podcast, onde conhecimento te torna potência. Abraço!